Olá pessoal, eu sou Fabrício Ramos e esse é o Sotaque Musical, o seu canal direto com a música. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu peço que você vá ali embaixo e clique no joinha. Vamos fortalecer essa nossa caminhada juntos. É isso aí. Bom, para estrear em grande estilo, eu apresento a vocês nada mais, nada menos do que o homem que é considerado os olhos da MPB. Senhoras e senhores, no Sotaque Musical de hoje, Mário Luiz Thompson. Mário, conta pra mim, conta pro pessoal que tá em casa, como é que você ingressou no mundo da fotografia? Ah, quando criança, né? Eu ganhei uma máquina fotográfica Caixão, fabricação nacional, na Capsa. E aí eu fotografava aqui os encontros entre eu e os amiguinhos de bairro, né? Ou a minha mãe tocando piano, né? E aí foi assim, né? Devagarzinho, né? Fotografava na praia, fotografava na chácara, né? Então eu adorava fotografar. E o meio artístico? Como você conseguiu chegar ao ponto de fotografar grandes nomes da música brasileira? Ah, isso foi uma coisa que fluiu naturalmente, né? A gente estava em plena ditadura, né? Tudo era proibido, né? Dizer não era proibido, né? E então a transa que a gente levou em frente era dizer sim para os trabalhos que realmente eram significativos, expressivos dentro da nossa cultura, né? Então foi dizendo sim, demonstrando fé, que a gente se relacionava contribuindo, né, com os trabalhos de muitos, né? E o meu trabalho então era tentar estar próximo das pessoas que eu gostava. Dentre tantos nomes fotografados por Mário, o primeiro grande nome foi a cantora Gal Costa. E Mário, conta pro pessoal como foi esse encontro com Gal e como ela te convidou para você colocar suas fotos no disco, no primeiro disco dela. Bem, na verdade eu gosto de música desde criança e de fotografia também. Aprendi a gostar de música com minha mãe, que era musicista, né? E foi compositora e chegou a tocar no Teatro Municipal. E o meu pai gostava de fotografia, tinha até um pequeno laboratório de fotografia em casa, né? E com isso tudo eu fui, na época assim, onde a repressão estava brava, né? Que em tudo era censurado, reprimido, que o não era proibido, né? Eu resolvi então dizer sim. Então, para estar perto daquilo que eu gostava, acreditava e queria demonstrar que tinha fé e se relacionar contribuindo, eu ia aos shows, que era uma forma de eu jogar energia em algo que realmente merecia, né? Já que o não era proibido, então vamos dizer sim. Então eu estava indo no show da Gal, um dia, fui no outro dia também, e no terceiro dia, a meu convite, a Gal, o Jardim Macalé e o Wagner Tiso vieram em casa e ela viu as fotos que depois foram usadas nas páginas internas do disco Índia, né? E ela falou, eu quero essas fotos do meu disco, leva lá pro o rapaz que está fazendo a direção de arte, né? E quero essas fotos do meu disco. E assim comecei a fazer capa de disco sem nunca ter me organizado para isso, né? Eu depois fiz um disco de Gil, Jorge Benjor, Vinícius, aí foi em frente, né? E hoje tenho cerca de quase 100 capas feitas, né? E aqui nós temos aqui, ó, a parte interna do disco Índia, do Gal Costa, as duas fotos de Mário, maravilhosa. Bom pessoal, além de nomes como Zé Ramalho, Ednardo, Belchior, Gilberto Gil, Walter Franco, Mário
fotografou inúmeros outros artistas, inclusive adentrando ali ao regionalismo brasileiro, né, que foi o caso de Mestre Salustiano, né, Mário? Como é que você chegou a descobrir Mestre Salustiano? A música em Pernambuco é muito rica, né? Eu sinto assim que Pernambuco hoje, já, ou há muito tempo, vem de longe esse apuro musical, tem as melhores manifestações folclóricas e música de raiz do Brasil, né? E quando eu estive lá, me falaram de Mestre Salustiano. E eu fui descobrindo essa pessoa ímpar. Era o maior rabequista do Brasil, né? Então, a gente vai descobrindo em cada lugar que a gente vai uma influência das pessoas do lugar, né? E isso faz com que no Brasil a gente tenha vários gêneros, ritmos musicais, né? E isso na composição, na canção, na música instrumental, nas letras, é uma riqueza imensa, né, desse país continente. Que maravilha! E esse disco aqui eu guardei, já que você falou em Pernambuco, para mostrar por último para o pessoal, que foi o disco que me aproximou de você, foi o disco que fez a gente, né, começar essa amizade. E é o disco Vivo, de 1976, de Alceu Valença, e eu gostaria muito que você contasse como você conheceu o Alceu e como você chegou a fazer as fotos, tanto da parte externa quanto da parte interna do disco. Conta pra gente, Mário. Eu fui ao Teatro Teresa Raquel, ver o show de Alceu. Era a primeira vez que eu estava vendo aquela personalidade, né, de Alceu Valença, né? E eu estava fotografando e ele de repente estendeu a mão em direção à minha câmera e eu fiquei fotografando mesmo com essa postura dele, né? E depois ele jogou o pé contra a minha pessoa, né? Bem em direção à máquina fotográfica e eu fotografei, continuei fotografando. E depois, ao ver essa foto, eu fiz um sanduíche entre essa foto e ele cantando dentro da sola do sapato. E aí isso se tornou o disco Vivo, onde na contracapa a gente tem as fotos dos músicos instrumentistas que tocaram e embaixo das fotos dos músicos a gente tem novamente aquela mão da capa. E dos citados aqui, tem Walter Franco, 1975, no disco Revolver. Né, Mário? Conta pra gente um pouquinho sobre esse disco, Mário. Sim, falamos agora há pouco de John Lennon, né? Então a concepção desse disco de Walter Franco é uma coisa assim, ligando o trabalho de Walter Franco com o trabalho de John Lennon. Então, fomos passear pelo centro da cidade de São Paulo à noite, e o Walter vestido todo de branco, né? E ao mesmo tempo, isso foi lá no Largo São Bento, mas ao mesmo tempo na capa que foi feita por nós, a concepção, o layout, colocamos também embaixo do nome de Walter e do nome do disco, que era Revolver, as letras em braille. Isso para demonstrar que o disco é para ser ouvido e também poderá ser visto, mas o essencial é que ele seja ouvido. Ô Mário, é interessante porque naquela época, né, já tinha uma mente tão à frente do tempo, né, de acessibilidade mesmo para as pessoas, né? Sim. Cara, maravilhoso. Tem outras características desse disco, assim, e foi uma das primeiras vezes que isso foi feito no Brasil, que na contracapa, aqui, por exemplo, tem a palavra sim em braille, que outro disco anterior de Walter tinha a palavra não, né?
E agora nesse tem a palavra sim. E aqui, você tirando o encarte do disco, se você tirar de um jeito, na janelinha que tem na contracapa, aparece uma letra de música. Se colocar de um outro jeito, aparece outra letra de música. Interessante. Né? E a diagramação das letras das músicas são assim bem também criativas. Aqui, por exemplo, tem o Bate-Macumba, né? Que é as letras são distribuídas na forma de um desenho, né? E se você colocar de um outro jeito da contracapa, de um jeito a gente vê um músico, do outro jeito mais para diante vê outro músico, e assim vai se vendo todos. E aqui, no rodapé da contracapa, a gente vai encontrar um texto do Walter Franco, outro de Gandhi. Que maravilha, inovação, 1975, pessoal, isso aqui, ó, e aí vai girando de acordo com o que tiver dentro, né, Mário? Isso, é. Vai girando a cabeça e girando Isso. a mente. Maravilha, história maravilhosa. Detalhes e curiosidades da música brasileira. Pessoal, temos aqui também o disco de 1977, Refavela, do grandioso Gilberto Gil. E o Mário tem uma história para contar também sobre esse disco. Por sinal, sua produção foi muito grande nos anos 70, né, Mário? Foi, sim. Esse disco, a gravadora me informou que a concepção da capa teria que ser trazendo o Gil como um chefe de tribo, né? Ele tinha estado em Benin, na África, né, para um encontro entre tribos negras, né? E então teria que ter ele assim como chefe de tribo, e a gente então fomos fazer a foto dele lá na casa dele na Barra da Tijuca, né? E além da foto dele na capa, na contracapa, era uma estatuetazinha pequenininha que ele tinha ganho lá em Benin, na África, né? E que então entrou na contracapa. Agora, interessante é que a gente, ao tentar fotografar a capa, como também na contracapa, a gente tinha que estar bem perto do rosto de Gil, de uma maneira assim que não tremêssemos com a máquina, porque o foco era muito preciso mesmo, né? Então, na hora que a gente ia fazer o clique, lá na Barra, no fim de tarde, um pernilongo, Nossa, picava a gente dava um tapa, aí tinha que começar a preparação para o clique, tudo de novo, né? Aí ia fotografar, pá, outro pernilongo, né? E aí, depois de tantos tabefes no nosso próprio rosto, a gente conseguiu fazer essa capa. Ficamos felizes porque ele está nessa foto de uma maneira bem mesmo como chefe de tribo. exatamente. Era isso que eu ia comentar. Um olhar, a expressão que ele está aqui, né? Nossa, muito lindo, muito lindo. Trabalho maravilhoso. Bom, é isso aí. Refavela, 1977, capa de Mário Luiz Thompson. Mário, e Dona Iris Thompson? Fale um pouco pra gente sobre Dona Iris, sua mãe, né, artista, né, compositora. Fala um pouco pra gente sobre Dona Iris. Minha mãe é uma pessoa assim, singular. Ela foi participante ativa da Semana de 22, né? Conviveu com Tarsila, foi aluna predileta do Mário de Andrade, conviveu com Pagu, com Oswald de Andrade, depois foi pianista, chegou a dar concerto no Teatro Municipal de São Paulo, aí se enveredou pela escultura, fez diversas peças em escultura, foi premiada na primeira Bienal com um busto, né? Fazia poesia, teve um livro dela que foi publicado e lançado,
era uma mãe assim maravilhosa, foi comigo uma mãe assim super dedicada, não só comigo, mas com os meus dois irmãos, né? O mais velho e o menor, né? E ela me incentivava muito a eu partir por esse caminho da arte e da cultura, né? Além disso também, teve encontros com Janis Joplin, com Lennon, e é interessante mostrar isso para o pessoal, porque ao mesmo tempo que você estava ali naquela regionalidade brasileira, você conseguiu chegar também em outras partes do mundo, né? Você fotografou B.B. King, Taj Mahal, tantos outros nomes de fora, e chegou a ficar com Lennon, conviveu rapidamente um período com Lennon ali. Você pode falar pra gente esse momento ali que você esteve com John Lennon? Né? Conheci Lennon lá em Nova York, estive com ele diversas vezes, né? E depois, quando eu voltei ao Brasil, logo que eu cheguei em São Paulo, já parti para Bahia, né? Ficando lá em Arembepe, numa comunidade hippie, né? E aí coincide chegar até a morar junto com a Janis Joplin, né? E aí eram aquelas noites memoráveis, né? De cantar para a lua cheia, né? O mar batendo, os nossos pés, e ela assim super despojada, né? Sem roupa, né? Cantando para o mar, cantando para as estrelas. Bem Janis Joplin, né? Sim. Depois, bom pessoal, depois dessa poesia psicodélica contada aqui por Mário Thompson, o Sotaque Musical só tem a agradecer a vocês, a Pecatu Produções. Muito obrigado, Mário. É sempre um prazer estar com você. Eu te agradeço de coração, sou seu fã. Bem te vi, meu amigo. Bem te vi, Pecatu. Um abraço para todos vocês e aguardem o próximo vídeo do Sotaque Musical. Ah, meu irmão, e aí? Aí vai, putz, agora ferrou, você vai lembrar? Agora a gente vai ter que falar desse negócio aí, velho. Vamos falar disso? Mário, tem uma curiosidade aqui, o que, é que você acha? E conta rapidinho. Fala. Não é, não? Eu acho da hora também, velho. O próprio Zé contou, pô. Não, vamos lá. Vamos voltar. Aí depois, Mário, eu já vou pegar o gancho sem a gente parar. Eu tô gravando. Ah, tá. Essa parte ficou legal. Por isso que eu gravei. Não tá ensaiando. Tem uma curiosidade aqui, né, nesse disco ainda, o Vivo, do Alceu Valença, que o Zé Ramalho era conhecido como Zé Ramalho da Paraíba, Isso. né, Mário? E tem uma história muito interessante que o Mário me contou e eu faço questão de trazer para vocês aí, que foi um show do Alceu Valença aqui em São Paulo, onde o Zé Ramalho fez uma coisa meio inusitada, digamos assim, né? Ô Mário, conta pra gente aí o que é que aconteceu nesse show aqui em São Paulo. Bem, de manhã, o Alceu e banda fizeram um show no Parque do Morumbi, né? Aquele dia bonito, né? Tudo verdinho, né? Menos o Sunshine, que não era verdinho, era cor de laranja. E aí eu dei um pedacinho pro Israel, um pedacinho pro Zé Ramalho, um pedacinho pro Paulo Lampião Rafael. E aí depois à tarde fomos passar tempo lá na casa onde eles estavam hospedados, no aeroporto, perto do aeroporto de Congonhas, e à noite o show lá no Teatro Aquários, né? Então o Alceu fazia a primeira parte do show, e para terminar essa primeira parte e antes do intervalo, o Zé Ramalho tocava uma música já prevista pelo Alceu. Mas aí o Zé, assim, influenciado por aquela atmosfera lisérgica, né? Ele entrou no palco e começou a cantar outra música que deu na veneta dele, né? E o Alceu ficou meio pé da vida, né? Aí no camarim deu uma bronca no Zé Ramalho, né? Aí o Zé Ramalho voltou ao palco, pegou a viola dele e pá, quebrou em pleno palco, né? Ô Mário, e o Zé falou, vamos fazer uma homenagem aqui a Sérgio Ricardo.
E aí, né? Sim, Estourou a viola. É, E foi assim. E depois você continuou o show. continuou. Então, na semana seguinte, o show continuava lá no mesmo teatro, aí foi Erasto que resolveu quebrar umas coisas, né? Erasto, irmão de Naná, né? E aí as pessoas, eu como era amigo dos dois, eu ficava analisando a situação de micro a macrocosmo, né? Até hoje o Alceu, quando me encontra, fala: Ô Mário, como é que é aquela história de micro a macrocosmos?